Bom, pessoal, então vamos falar hoje sobre aspectos anatômicos relacionados ao mediastino. O mediastino não é propriamente uma estrutura do sistema respiratório, mas é uma região onde passa o sistema respiratório e que faz com que o sistema respiratório se relacione com muitas outras estruturas de outros sistemas. Por isso é importante a gente ter uma ideia um pouco mais clara do que é o mediastino, onde ele está localizado e que estrutura nós vamos encontrar. Então, o que é efetivamente o mediastino? Muitas vezes a gente tem ideia, é uma estrutura, é uma região, o que é? Então, o mediastino é apenas uma região da cavidade torácica? O que passa por ele? O que está nele? Existem estruturas importantes? E a resposta é sim. Então, o que nós podemos entender é o seguinte: o mediastino vai ser uma região da cavidade torácica, a gente vai ver quais são os limites do mediastino e o que passa por ele, mas é importante a gente entender que existem estruturas que estão localizadas no mediastino e estruturas que estão de passagem pelo mediastino. De passagem de onde para onde? Da região cervical para a região abdominal, da região cervical para a região torácica, da região abdominal para a região cervical. Então, nós temos passagem de cima para baixo, de baixo para cima de várias estruturas. Além disso, nós vamos ver que são estruturas importantes de 5 sistemas. Então, nós temos não apenas o sistema respiratório, que é o foco da nossa aula, mas nós temos também sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema nervoso e sistema digestório, tendo estruturas que estão passando por esta região do mediastino. Para que a gente entenda como o mediastino é formado, quais são os seus limites, vamos retomar um pedacinho muito rapidamente de informações relacionadas à parede torácica. Então, nós vamos lembrar que a parede torácica é uma estrutura musculoesquelética que se fecha, delimita uma cavidade, e essa delimitação dessa cavidade é importante porque quando ela se expande, ela acaba expandindo o volume dos pulmões e permite que seja trazido ar de fora para dentro e que haja renovação do ar em contato com as estruturas de troca de gases nos pulmões, e isso vai ser fundamental para a respiração. Além disso, essas estruturas, esse esqueleto muscular e ósseo e cartilagíneo que forma a parede torácica vai ser fundamental para a proteção de órgãos, como os próprios pulmões e o coração. Também existe, como eu comentei com vocês, passagem de estruturas. Então, nós vamos ver várias estruturas que passam por essa parede torácica e, basicamente, quando elas passam pela parede torácica, elas estão de passagem através ou utilizando uma região da cavidade torácica, e esta região da cavidade torácica é a cavidade mediastinal, é o mediastino. Então, a gente tem de uma forma resumida, né, de uma forma muito simplificada, as estruturas musculoesqueléticas representando a delimitação externa, formando a parede torácica, e essa parede torácica delimita o que? Internamente uma cavidade, que é a cavidade torácica. Se eu afastar os pulmões, ou seja, se eu afastar estruturas que formam a cavidade pleural direita e a cavidade pleural esquerda, lembrando, as cavidades pleurais são delimitadas pelas pleuras parietais, né? Direita e esquerda, eu vou encontrar um monte de estruturas passando aqui no meio, nessa porção mais mediana. Eu vou ver estruturas localizadas aqui e estruturas que estão de passagem. Todas essas estruturas que estão aqui representadas são estruturas que se encontram nesta terceira cavidade, que é a cavidade mediastinal. Então, vamos ver uma outra coisa.
Se eu agora fizer um corte transversal do tórax, numa vista inferior, ou seja, eu estou olhando de baixo para cima, esse tórax que foi cortado, eu vou conseguir observar claramente a cavidade pleural direita, a cavidade pleural esquerda, e entre elas está delimitada essa cavidade aqui pintada em verde, que é a cavidade mediastinal, que é o mediastino propriamente dito. Então aqui nós temos a cavidade pleural direita, cavidade pleural esquerda, o mediastino. Ainda delimitando bem anteriormente o encontro externo e bem posteriormente encontro a coluna vertebral. Numa outra vista, numa vista lateral esquerda, eu encontro a coluna vertebral, então, delimitando posteriormente, o externo delimitando anteriormente o mediastino, lateralmente eu já vi que são as cavidades pleurais, superiormente eu encontro a abertura superior do tórax, e inferiormente o músculo diafragma. Então, o músculo diafragma, em todas as suas porções, está delimitando inferiormente o mediastino. Então, que estruturas estão presentes no mediastino? Eu vou encontrar estruturas viscerais ocas, desde o coração, o próprio esôfago, a traqueia. Eu vou encontrar vasos arteriais, vasos venosos, vasos linfáticos, e eu vou encontrar nervos. Então, existe um conjunto de estruturas que estão aqui localizadas e que se relacionam entre si. De novo, daqueles 5 sistemas: linfáticos, cardiovascular, nervoso, digestório e respiratório. E todas elas se encontram unidas, elas são mantidas próximas umas das outras por tecido conjuntivo. Essa é uma informação importante, porque elas não estão soltas de qualquer jeito. Elas estão unidas por tecido conjuntivo que mantém a ordem, mantém a localização dessas estruturas. Então, quando nós fazemos novamente um corte transversal do tórax, e aqui eu vejo a cavidade pleural direita, a cavidade pleural esquerda, eu vejo não apenas o coração cortado, como eu vejo aqui o esôfago, a aorta, a veia ázigos, a veia hemiázigos. Aqui eu não vejo a veia cava, porque ela chega por cima, a veia cava superior chega por cima do coração, a veia cava inferior chega aqui, eu vejo a abertura, o ósteo da veia cava inferior está aqui. E vocês veem essa coloração amarela aqui toda entre essas estruturas, que nada mais é do que uma representação de tecido conjuntivo, seja ele conjuntivo frouxo, seja ele adiposo. Então, eu tenho o tecido conjuntivo mantendo essas estruturas unidas, mantendo elas próximas e relacionadas umas das outras. Considerando ainda essa ideia de que as estruturas estão todas mantidas unidas e próximas umas das outras pelo tecido conjuntivo, a gente também tem que levar em consideração que eu não posso ter nada rígido, por isso que o tecido conjuntivo é interessante, frouxo, né, ou adiposo. Por quê? Porque existe um movimento, existe uma necessidade de acomodação dessas estruturas conforme o indivíduo inspira e expira, conforme o coração contrai, conforme as grandes artérias pulsam, conforme existirem movimentos de expansão da parede torácica laterais, movimentos de subida e descida do diafragma. Então, são todos movimentos que acontecem continuamente e esse tecido conjuntivo é fundamental para manter sempre essas estruturas relacionadas. Bom, para que a gente entenda e estude de uma forma mais didática essas estruturas que estão todas ali juntas naquela região, normalmente elas se localizam de determinadas formas. Então, nós conseguimos, usando algumas referências anatômicas, fazer divisões do mediastino, de uma maneira a ser mais fácil da gente entender. Então, quando a gente pensa nas divisões do mediastino, o primeiro ponto que vai ser observado, e a gente já viu isso na aula passada, é aquele ângulo external.
Se eu traçar uma linha imaginária do ângulo external até a coluna vertebral, eu vou ver que ela coincide com o limite inferior da quarta vértebra torácica e o limite superior da quinta vértebra torácica. Então, essa linha imaginária entre o ângulo external e o limite T4, T5 é o limite inferior do mediastino. Tudo que está acima dessa linha imaginária eu vou chamar de mediastino superior. Tudo que está abaixo eu vou chamar de mediastino inferior. Mas aí vocês vão ver que mediastino inferior é muito maior que mediastino superior. Existem várias estruturas e várias regiões, sub-regiões que eu poderia falar a respeito do mediastino inferior. Por isso, ele é dividido, de novo, didaticamente, em anterior, médio e posterior. A gente vai ver os limites dele certinho. Agora, de uma maneira mais prática, nós vamos falar de mediastino superior, ângulo external até limite entre T4 e T5, para cima. Para baixo, anteriormente, mediastino anterior, numa posição mais mediana, mediastino médio, e mais posteriormente, mediastino posterior. Eu não falo mais de mediastino inferior anterior, mediastino inferior médio. Não, eu falo mediastino anterior, mediastino médio, mediastino posterior. Então vamos falar um pouquinho do mediastino superior. Novamente, lembrando que eu tenho aquela delimitação entre o ângulo external e o limite entre a quarta e a quinta vértebras torácicas. Então, tudo que está acima, mediastino superior. Anteriormente, eu vou encontrar o manúbrio do externo. Posteriormente, eu vou encontrar as vértebras torácicas de T1 a T4. Lateralmente, eu sempre vou encontrar as cavidades pleurais. Superiormente, quem é que delimita? Abertura superior do tórax. Então, eu vou encontrar aqui, atrás aqui desse manúbrio do externo, da chegada aqui das clavículas, eu vou ter estruturas vasculares, eu vou ter estruturas respiratórias, estruturas nervosas e digestórias. Então, das estruturas vasculares, o que chama atenção é aqui o arco da aorta. Ela saiu do coração, ela forma depois dos primeiros centímetros esse arco, então se projetando da direita para a esquerda e da frente para trás. E quando ela faz esse arco, ela se encontra então completamente no mediastino superior. Então, o arco da aorta está no mediastino superior. Os principais vasos, então, que saem, os ramos do arco da aorta, também se localizam, pelo menos os seus primeiros centímetros, no mediastino superior. Então, nós vamos ver o tronco braquiocefálico à direita, originando carótida comum direita e artéria subclávia direita. Eventualmente, os primeiros centímetros delas nós vamos encontrar, ou dependendo se esse tronco braquiocefálico for muito longo, nós não vamos encontrar a carótida e a subclávia no mediastino superior, elas vão estar um pouquinho mais para cima. Carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda com certeza se localizam no mediastino superior. Estruturas venosas, então nós temos certamente a veia cava superior chegando ao coração, as suas tributárias, que são as veias braquiocefálicas direita e esquerda, e eventualmente os primeiros centímetros das veias jugulares internas, das veias subclávias, sempre dependendo de eventuais variações anatômicas. O que mais eu encontro? Eu encontro essa estrutura aqui que nós vimos na aula passada, que vem lá da região cervical, desce medialmente e chega até a cavidade torácica, até o mediastino, a traqueia. A traqueia, ela normalmente se bifurca nessa altura aqui de T4, e aí
muitas vezes nós vamos ter a bifurcação ainda dentro do mediastino superior dessa traqueia. Atrás da traqueia que nós encontramos o esôfago, então essa porção superior aqui do esôfago está no mediastino superior. Junto, margeando o próprio esôfago ou passando aqui um pouco mais anteriormente, nós vamos encontrar nervos. Então, que nervos são esses? Nós vamos encontrar tanto os nervos frênicos como os nervos vagos e seus ramos. A gente já vai ver rapidamente eles. Então, aqui, se eu olho nessas imagens, nessas figuras que são didáticas, mostrando as estruturas que aparecem quando a gente tira as cavidades, esvazia as cavidades pleurais esquerda e direita, nós vamos encontrar, então, nessa linha, para cima dessa linha imaginária do ângulo external até o limite entre T4 e T5, as várias estruturas do mediastino superior. Então, o arco da aorta com seus ramos, tronco braquiocefálico, porção torácica de artérias carótidas comuns e artérias subclávias. Normalmente a esquerda a gente vê no mediastino superior, não necessariamente a gente vai ver a direita, né, as carótida e a subclávia direitas no mediastino superior. Isso vai depender do tamanho do tronco braquiocefálico. A metade superior da veia cava superior, mais as veias braquiocefálicas chegando e, eventualmente, porções finais da veia jugular interna, das veias jugulares internas e veias subclávias. Isso sempre vai depender de como que essas estruturas se apresentam. Existem variações anatômicas. O arco da veia ásigos, então que ela está vindo pelo lado direito, junto à parede torácica, bem posterior, e ela se projeta para frente, passando por cima do brônquio principal direito e chegando até a veia cava superior. Então, esse arco, ele normalmente está no mediastino superior. Os nervos vagos, margeando aqui, vindo junto com as artérias carótidas comuns, então os nervos vagos, os seus ramos laríngeos recorrentes se formando normalmente nesta região, ou eventualmente um pouquinho mais inferiormente, os nervos frênicos se projetando aqui mais, numa posição mais anterior, aqui e aqui, a própria traqueia e, como eu comentei com vocês, dependendo do momento em que se dá a bifurcação, por isso que eu marquei aqui sublinhado, né? Dependendo de como ela se apresenta, ela vai se bifurcar um pouco acima ou em cima desse limite. O próprio esôfago, uma parte dele, o ducto torácico, que vocês se lembram da aula passada, está passando entre a veia ásigos e a aorta torácica. O ducto linfático direito, nós podemos encontrar, dependendo se a veia, isso vocês vão ver no semestre que vem, mas dependendo se a veia jugular interna e a veia subclávia direitas estiverem ainda próximas aqui do mediastino superior, a gente pode encontrar um pedacinho final do ducto linfático direito e alguns linfonodos. Também, dependendo do indivíduo, se o indivíduo for mais jovem ou não, nós podemos encontrar remanescentes do timo. Se eu agora pegar esse mediastino, essa cavidade torácica, na verdade, abrir, remover as estruturas musculoesqueléticas, afastar os pulmões e olhar o mediastino propriamente dito, eu vou ter mais ou menos essa visão aqui, o externo que está rebatido para cima, os pulmões rebatidos para os lados, e eu vejo muitas estruturas vasculares, estruturas nervosas passando por aqui. Então, como eu comentei com vocês, o nervo vago e os seus ramos, isso a gente já viu, passam então pelo mediastino superior. O nervo vago, ao passar aqui pelo mediastino superior, ele emite o nervo laríngeo recorrente à direita, passando por baixo do tronco braquiocefálico.
à esquerda, passando aqui por baixo do arco da aorta. Então, aqui já está abaixo do limite, ou está bem no limite do mediastino, no limite inferior do mediastino superior. Lembrem-se, então, que esses nervos laríngeos recorrentes recorrem, então eles retornam de baixo para cima e vão passar pelo mediastino superior, agora margeando a traqueia. Então, nós encontramos essas estruturas se formando, se originando lá no mediastino. Por isso que eu comentei com vocês em aula anterior que, às vezes, uma formação tumoral na região do mediastino pode comprometer, pode comprimir e comprometer o funcionamento de um nervo laríngeo recorrente. E, às vezes, uma alteração laríngea, uma alteração de voz que o indivíduo tenha, e fazendo uma laringoscopia, eventualmente se observa uma paralisação de um dos lados da laringe, se pode presumir que exista uma alteração do nervo laríngeo. Então, tem que se investigar, desde a região cervical até a região mediastinal, se existe alguma alteração. Agora, daquele limite do mediastino, limite inferior do mediastino superior para baixo, eu tenho o mediastino inferior. Tudo isso daqui é mediastino inferior, até o músculo diafragma. O que acontece? Então, eu vejo que existe uma grande estrutura aqui no meio do mediastino, que é o coração, e o que eu vou dizer é que o que está para frente do coração é mediastino anterior, o que está para trás do coração, mais ou menos isso, é mediastino posterior, e o coração e estruturas relacionadas são mediastino médio. Então, eu vou chamar mediastino anterior, médio, posterior. Quando eu olho para esse mediastino anterior, médio, posterior, o limite anterior do mediastino é o próprio corpo do externo, do mediastino anterior. O limite anterior do mediastino médio é essa região mais anterior aqui do pericárdio que está revestindo o coração. A região mais posterior do pericárdio que reveste o coração, e aí existe discussão, alguns autores consideram algumas estruturas junto do coração, outros consideram que algumas estruturas que não estão coladinhas no coração são do mediastino posterior, isso a gente vai mostrar. Então, esse limite posterior do coração seria a delimitação posterior, né, do mediastino médio, e a delimitação posterior do mediastino posterior seria a própria coluna vertebral. Lateralmente, sempre existem as pleuras, as cavidades pleurais. Quando a gente fala então agora do mediastino anterior, o que nós vemos? Então, olha só, nessa vista lateral esquerda, né? Então, nós removemos a cavidade pleural esquerda e nós estamos olhando para o mediastino. À frente do coração, o que nós encontramos? À frente do pericárdio? O timo ou remanescente do timo, e o remanescente do timo muitas vezes vai ser representado por algum tecido conjuntivo frouxo, por um pouco de tecido adiposo, às vezes por algum tecido mais fibroso que substituiu o timo. E por que a gente diz isso? Porque a partir da adolescência o timo começa a involuir e ser substituído por tecido conjuntivo, então ele perde a sua função, ele é funcional até a adolescência. Então, se vocês estiverem vendo um tórax, uma radiografia de tórax de uma criança, uma tomografia, uma ressonância de tórax de uma criança, de um bebê, é esperável que vocês encontrem o timo no mediastino anterior. Se vocês estiverem olhando um jovem adulto, provavelmente vocês já vão encontrar uma estrutura muito menor, uma estrutura que talvez já esteja até toda substituída por tecido fibroso. Um adulto mais velho, um idoso, provavelmente não tem mais nada do timo. Então, isso é um cuidado que se tem que tomar, porque às vezes a pessoa está
Na cabeça, ela tem a ideia da anatomia de um adulto e ela olha a tomografia de uma criança, de um bebê, e diz: existe uma massa estranha no mediastino anterior, um tumor. Bota em pânico os pais dessa criança e, na verdade, era o timo. Então, a gente tem que lembrar que existe essa transição, essa mudança ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Nós também vamos encontrar alguns linfonodos mediastinais aqui, né, que estão paraesternais e pequenos ramos da artéria torácica interna, que é a antiga artéria mamária. Então, nós vamos encontrar eventualmente algumas pequenas estruturas. É uma região muito pequena, é uma região que eu diria quase imperceptível, mas nós vamos encontrar algumas estruturas. Essa aqui, de novo, considerando o timo, ele pode estar tanto no mediastino superior como no mediastino anterior. Quando a gente fala do mediastino médio, agora sim, ele é grande. Por quê? Porque a primeira coisa que nós encontramos é uma estrutura grande, pulsátil, né, contrátil, que é o próprio coração revestido pelo pericárdio. Então, nós vemos o coração e o pericárdio. Nós vemos saindo do coração os primeiros centímetros da aorta, que nós vamos chamar de aorta ascendente. Então, a aorta ascendente está no mediastino médio, o arco da aorta no mediastino superior. Também a gente vai encontrar o finalzinho, aquela parte inferior da veia cava superior, a chegada de trás para frente da veia ásigos, né? O finalzinho, dependendo, nós não encontramos a veia ásigos, a chegada dela vai estar completamente no mediastino superior, isso vai depender se houver variação anatômica. A bifurcação da traqueia e brônquios principais, e aí é uma discussão. Existem autores que consideram que, como a traqueia está intimamente associada ao coração e os brônquios principais também, ela e está bem em cima ali, ela faz parte do mediastino médio. Outros autores dizem ela está por fora do pericárdio, então ela não é mediastino médio. Vocês vão ver, por isso que eu deixei grifado, vocês vão ver autores considerando essas estruturas como pertencentes ao mediastino médio, outros autores dizendo que essas estruturas pertencem ao mediastino posterior. Além disso, a gente vai encontrar também saindo do coração o tronco pulmonar e a sua primeira bifurcação, que é a origem das artérias pulmonares. Então, de novo, alguns autores dizem: as artérias pulmonares já são mediastino posterior. Outros vão dizer: não, as artérias pulmonares estão muito próximas, então, mesmo elas estando por fora do pericárdio, elas ainda são mediastino médio. Vocês vão ver, dependendo, autores fazendo uma descrição ou fazendo outra. Eu quero trazer as duas visões para vocês. Nós vamos encontrar também as veias pulmonares direitas e esquerdas chegando ao coração. Então, nós temos os centímetros, os milímetros finais dessas veias pulmonares chegando ao coração. Nós temos os nervos frênicos percorrendo lateralmente o próprio pericárdio, margeando o pericárdio. E nós temos linfonodos brônquicos, traqueobrônquicos aqui, que, de novo, os autores que consideram os brônquios principais como pertencentes ao mediastino médio, também consideram os linfonodos brônquicos pertencentes ao mediastino médio. Outros autores dizem que não. Então, vocês vão ver que existe. Se eu considerar o pericárdio como uma delimitação, o que está para trás do pericárdio é mediastino posterior. O que está para dentro do pericárdio é mediastino médio. Outros autores dizem que não, que os próprios brônquios principais estão muito colados, muito próximos ao coração, então eles fazem parte do mediastino médio. Só para a gente rever rapidamente os vasos da base, lembrando então que os seus primeiros centímetros são delimitados pelo próprio pericárdio, então a gente vai encontrar o tronco pulmonar sendo delimitado pelo pericárdio e fora do pericárdio ele origina as artérias pulmonares esquerda e direita. Os primeiros centímetros da aorta, então aquela aorta ascendente, ela está dentro do pericárdio, ela está dentro do mediastino médio.
como eu mostrei aqui para vocês, ó, os centímetros finais aqui das veias pulmonares, chegando no átrio esquerdo, estariam dentro do mediastino médio. O centímetro final aqui da veia cava superior estaria dentro, então, do mediastino médio, dependendo de onde estiver chegando, aqui não é representado, mas ele deveria estar sendo representado aqui, o ósseo do arco da veia ázigos, então a veia ázigos está chegando aqui por trás da veia cava superior, dependendo de onde ele está, ele também vai, se ele estiver aqui para baixo do arco da aorta, ele vai ser considerado também esses últimos milímetros da veia ázigos, sendo considerados do mediastino médio ou não, depende de como esse indivíduo se encontra. Quando a gente fala agora do mediastino posterior, de uma forma geral, a gente vai dizer que é esse triângulo irregular que a gente encontra posteriormente ao coração. Então, delimitado pela coluna vertebral, pelo diafragma e pelo coração. Por isso que é um triângulo bem irregular. De qualquer maneira, o que nós vamos encontrar é que, de novo, alguns autores dizem que o limite anterior é o pericárdio, outros dizem que o limite anterior são as estruturas do mediastino médio, contendo pericárdio, brônquios principais e bifurcação da traqueia. Então, vai depender de como o autor considera. Eu costumo aceitar as duas ideias, porque vai depender muito, inclusive, de variações anatômicas. O que importa é que se eu olhar agora numa vista anterior e eu remover esse coração, eu vejo agora, eu removi o coração com a aorta ascendente, sobrou aqui para cima o arco da aorta e agora descendo eu tenho o quê? A aorta descendente. A porção torácica da aorta descendente se encontra no mediastino posterior. O que mais? A veia ázigos, e aqui para trás está coberta a veia hemiázigos, também se encontram no mediastino posterior. Os nervos vagos que estavam passando aqui pelo mediastino superior, que seguiram passando, descendo aqui pelo mediastino, estão passando pelo mediastino posterior. Nervos esplâncnicos originados a partir aqui de ramos do vago e do tronco simpático também estão no mediastino posterior. O próprio esôfago está no mediastino posterior. E entre a veia ázigos e a aorta, então por trás aqui do esôfago, que estaria coberto, o ducto torácico e linfonodos. Então, essas estruturas todas estão no mediastino posterior. O que é dúvida, que alguns autores dizem que é para um lado, dizem que é para o outro, são os brônquios principais, né? Os primeiros centímetros dos brônquios principais, que alguns autores vão dizer que faz parte do mediastino posterior e outros vão dizer que faz parte do mediastino médio, são as artérias pulmonares, que alguns autores vão considerar como fazendo parte do mediastino médio, outros do mediastino posterior. Esses são os pontos de dúvida, por assim dizer. As outras estruturas estão claramente ou no mediastino médio ou no mediastino posterior. Só para a gente relembrar aqui, então, que se eu remover o esôfago e olhar agora com um pouquinho mais de detalhe, eu vejo a porção descendente, a porção torácica, na verdade, da aorta descendente, o ducto torácico, veia ázigos, um pedacinho aqui da veia hemiázigos e mais paralelamente, representado nessa outra figura, tem a cadeia torácica com ramos formando então, junto com o nervo vago, alguns nervos que nós vamos encontrar no mediastino posterior.